Lembrando para você que o programa Os Donos da Bola realiza hoje o primeiro debate na TV entre os candidatos à presidência do Bahia. Neste segundo bloco, os candidatos fazem perguntas entre si. Cada candidato deve fazer uma pergunta de 1 minuto. O candidato escolhido para responder terá 2 minutos. Este é o único bloco com a possibilidade de direito de resposta caso haja ofensas à honra pessoal. A direção jurídica da emissora irá avaliar a possibilidade desse direito de resposta de 1 minuto. Eu vou sortear agora o primeiro a fazer essa pergunta e para que todos possam perguntar e responder, o primeiro sorteado obrigatoriamente deverá ser o último a responder. A gente vai ver agora quem será o primeiro candidato sorteado a fazer a pergunta. Ele é Fernando Schmidt. O senhor tem 1 minuto para perguntar. Muito bem. Eu escolho o candidato Tilemon para fazer essa pergunta. Até o fim deste ano, nós temos, pelas informações, que podemos apurar, uma estimada compromisso de 20 milhões de reais. Ou seja, em folha de 3 milhões e 700 mil, aí incluindo atletas e não atletas. O que fazer para conseguir até o final do ano, levantar essa receita, controlar essas despesas para se poder chegar ao final do ano sem trazer nenhum prejuízo, ao contrário, trazer mais solidez ainda para o nosso time de futebol. Antônio Tilemon, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu digo que da mesma forma que você, Schmidt, porque nenhum de nós aqui conhece a real situação financeira do Bahia. Talvez até você conheça mais um pouco, que você tem assessores que vivem hoje a intermetoria. Mas eu acho que, por exemplo, buscar regularizar as certidões negativas, que o Bahia não as tem ainda, junto à Caixa Econômica Federal, que seria uma verba de 6 milhões de reais, até onde eu tenho conhecimento, do contrato de patrocínio da camisa do Bahia, que estamparia a marca Caixa. Saber, na realidade, o que é que a Globo ainda deve deste ano. Me disseram outro dia que não devia nada, que já tinham sido antecipadas todas as parcelas, mas de repente caiu 2 milhões e 700 mil na conta do Bahia, na Caixa Econômica Federal, o que proporcionou ao interventor Carlos Ates pagar uma das folhas, ou metade de uma folha inteira. Então, eu acho que parte primeiro de saber realmente qual é a real situação do Bahia, né? Regularizar as certidões para que a Caixa possa assinar o contrato que vai gerar um aporte de 6 milhões de reais e buscar novos patrocinadores, né? Eu acho que quando um novo presidente assumir, seja ele quem for, vai passar uma imagem para a torcida, uma imagem positiva, porque a torcida não queria o presidente que estava, né? O presidente que assumir vai ter uma condição de melhor diálogo com a torcida, com os patrocinadores, porque passará uma nova visão do Bahia. Um Bahia novo está chegando. Então, isso vai facilitar o diálogo. Imagino eu que, em função da situação que se encontrava o Bahia administrativamente, ninguém queria patrocinar o Bahia, ninguém queria investir no Bahia. Investir aonde? Se há denúncias de corrupção, denúncias de desvio, denúncias de todo tipo. Então, eu acho que com a entrada de um novo presidente, isso vai facilitar não só para mim, como para qualquer um dos senhores que for eleito, se for o caso. Obrigada, Antônio Tilemon. O senhor tem agora 1 minuto para formular sua pergunta, lembrando que deverá perguntar ao candidato Rui Cordeiro. Quem pergunta, eu? O senhor. Rui, como é que você pretende fazer para reforçar o time de futebol? Você tem 15 dias para contratar reforços, né? Você nunca foi dirigente de futebol profissional. Como é que você vai chegar no mercado, nos clubes, nos empresários, para que eles possam facilitar uma contratação de última hora, já que as inscrições se encerram no dia 23? Uma pergunta oportuna e necessária. Nós já fomos a São Paulo
já temos pessoas lá fazendo uma pesquisa, são pessoas, inclusive o doutor Tiago Escuro ganhou o título entre os 4 melhores gestores de futebol do Brasil no ano de 2012. Ele está integrado ao nosso projeto e ele está fazendo essa pesquisa. Não vou divulgar nenhum nome, porque não posso criar expectativas falsas, principalmente desestabilizar os jogadores que estão aí. Isso vai ser realizado em 2 ou 3 posições, porque eu acredito que o time do Bahia, no momento que o mercado está com dificuldades, o mercado foi fechado a janela no dia 20 de julho e o mercado externo só vai abrir em janeiro. Então nós temos que ter parcimônia. Agora, eu vou investir muito nesses jogadores, melhorando a autoestima. Esses jogadores são heróis, jogando num time que estava com administração caótica, depois sob intervenção, que é um regime de qualquer sorte de exceção. Eles têm muita cabeça, são pessoas muito equilibradas, porque isso, em qualquer lugar do mundo, causa uma instabilidade, uma falta de motivação para se trabalhar numa empresa dessa forma. Eu vou levantar a autoestima dessas pessoas. Eu tenho na minha vice-presidência um gestor de pessoas. O nosso vice-presidente é um mestre em gestão de pessoas. Nós vamos nos reunir com essas pessoas, trazê-los para dentro da nossa filosofia de trabalho, filosofia de um grande clube. Isso tudo vai influenciar. Há jogadores que hoje estão jogando de uma forma que, com a nova gestão, vão melhorar e muito. Cobrem de mim isso que eu estou lhe dizendo aqui. Podem cobrar. Isso vai acontecer. E temos pessoas, como eu lhe falei, que estão procurando atletas, agora atletas compromissados. Não vamos trazer ex-jogadores em atividade, nem caminhões. Vão ser poucos e de alta qualidade. Obrigada, candidato. Seu tempo acabou. O senhor agora tem 1 minuto para formular uma pergunta para o candidato Fernando Schmidt, que terá 2 minutos para respondê-la. Bom, o Bahia precisa de saneamento nas suas contas. Eu gostaria de saber do candidato Fernando Schmidt qual o valor total que o Bahia tem hoje de dívida. O candidato Tilemon chegou a 60, não é não, é mais. E qual é o perfil dessa dívida? Com quem? Quem são os credores? E como vai se pagar? Eu tenho conhecimento completo da situação financeira do Bahia. Não estaria aqui hoje se não tivesse consciente do que vou enfrentar. Sei perfeitamente. Então, eu queria saber do Fernando Schmidt qual é essa situação e como ele vai resolver. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Uma ótima pergunta, porque realmente não se tem conhecimento exato dessa dívida, até porque os trabalhos da auditoria só não serão entregues no dia da posse, por determinação do juiz, mas já se pode fazer uma estimativa, levando em conta todos os débitos do Bahia, inclusive aqueles que estão na Justiça do Trabalho, que chega beira a casa de 200 milhões de reais. Então, é uma situação realmente aflitiva, é uma situação realmente caótica e que vai exigir uma série de medidas drásticas dentro do clube, em duas vertentes. Em primeiro lugar, você cortar e controlar as despesas, acabar com esta esculhambação que existe hoje dentro do Esporte Clube Bahia. Hoje ninguém tem planejamento para coisa nenhuma. Aqui já foi dito e eu concordo inteiramente, não é possível que os funcionários do Esporte Clube Bahia estejam simplesmente ocupando lugares como se fossem cabide de emprego. Essas pessoas têm que imediatamente ir para fora e nós temos que trabalhar com cotas de redução de custeio também, para evitar desperdício e tudo mais. E, ao mesmo tempo, a outra vertente, o aumento das receitas. O aumento das receitas que já começou a existir durante a intervenção com os novos sócios que entraram. Esses novos sócios que entraram permitiram, inclusive, que fossem pagas muitas dívidas que já existiam no Esporte Clube Bahia, sem nenhuma solução. Agora,
Isso só basta? Não, claro que não basta. Obrigada, candidato. O tempo do senhor acabou. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o primeiro debate na TV entre os candidatos à presidência do Esporte Clube Bahia. Fica aí.